expectativa de vocês para esse jogo? Ansiosos? Parece que o tempo não passa, né? Parece que vai passar o ano, mas não vai chegar esse jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. E não somos só nós, torcedores do Flamengo, que estamos com essa ansiedade não, tá? A mídia, o mundo, tá todo mundo nessa expectativa desse jogão entre Flamengo e Bayern de Munique. E a Sport Center da ESPN trouxe informações aí sobre o Flamengo e o Bayern de Munique, né? Inclusive fizeram ali até uma comparação ali nas escalações, como o Flamengo pode se defender, as estratégias que o Flamengo pode arrumar para poder vencer esse Bayern. E preste bem atenção na precaução que os comentaristas estão tendo para falar sobre o Flamengo e Bayern de Munique. Ninguém tá dando o Bayern de Munique como aquele favoritaço, entendeu? Como um time europeu, campeão da Champions, não. Todo mundo tá falando que vai ser um jogo aberto, porque realmente sabe o poder do Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo não vai se esconder, né? Que o Flamengo não vai ficar atrás ali na marcação, que o Flamengo vai atacar, vai propor o jogo, vai tentar ficar com a posse de bola. Na minha opinião, vai ser um jogo muito aberto, vai ser um jogo de muito gols, tá? Eu acredito aí que no segundo tempo, até uns 30 minutos ali do segundo tempo, eu acho que o Flamengo vai amassar o Bayern de Munique, cara. Eu acho que o Flamengo vai amassar, e nesse finalzinho do segundo tempo o Bayern vai vir pra cima com tudo, com algumas substituições ali, vai vir pra cima, mas eu acredito aí que o Flamengo vai fazer um placar aí de 3-2, 4-2. E antes de soltar o vídeo pra vocês, eu queria pedir pra vocês, por favor, se vocês puderem ajudar, deixa o like aí, escreve alguma coisa no comentário, porque a plataforma, de alguma maneira, ela está flopando nossos vídeos, tá? Ela não está entregando. Eu tenho um vídeo no canal aí com mais de 100 mil visualizações e infelizmente hoje os vídeos não estão entregando para quase ninguém. Então se esse vídeo chegou até você, por favor, deixa o like aí para ajudar nosso canal. Se você quiser ajudar mais ainda, escreve alguma coisa no comentário lá, pode ser qualquer coisa, tá? Tamo junto e vamos ao vídeo. Bayern de Munique, nós vamos rodar mais uma vez pelos Estados Unidos com o nosso time que está por lá, começando com Pedro Ivo Almeida, na cola do rubro-negro. Pedro, um abraço para você, a expectativa para o jogo, as informações do Flamengo. Tudo bem, Felipe? Um abraço mais uma vez a você, a Mari, ao Jailson, a todo mundo ligado aqui nesse Sport Center, em toda a programação da ESPN e do Disney Plus na cobertura do Mundial de Clubes. A programação do Flamengo hoje são 11h40 local, 12h40 do Brasil, 5h30 da tarde daqui, 6h30 da noite aí do Brasil. O Flamengo faz seu penúltimo treino antes do aguardadíssimo confronto contra o Bayern de Munique no próximo domingo. Penúltimo treino aqui em Orlando, assim como o último treino amanhã de manhã, 9h30 da manhã local. O Flamengo ainda treina aqui em Orlando. Vale lembrar mais uma vez, no CT da ESPN, né? Dentro do complexo Disney, está praticamente em casa, assim podemos dizer. O Flamengo faz mais duas atividades por aqui, bem como o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já treinou na manhã de hoje aqui em Orlando, amanhã também vai para Miami. O Flamengo faz o treino de hoje e mais o treino de amanhã. Interessantíssima fala que a gente acompanhava do Bruno Henrique. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias, fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Aí ele cita craque do time e eu confesso que estou numa pontinha de dúvida. Acho que Bruno Henrique vai para o jogo, mas ainda quero entender qual será o desenho do Felipe para a linha defensiva. Acho que podemos ter mudanças por ali. E também fala-se muito da velocidade. O Bruno explica muito sobre atacar espaço, velocidade, o espaço que o Bayern dá quando sobe muito a marcação nas costas do zagueiro. O Flamengo teve um grande momento na competição até aqui, o segundo tempo contra o Chelsea. Tínhamos por ali Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. A Arrascaeta tinha sacado. Será que o Felipe vai manter essa ideia? Ou será que ele mantém a Arrascaeta de início e pensa num Plata ali para a segunda etapa? São dúvidas até na cabeça do Felipe Luiz, que hoje a gente esboça o time, ainda está matutando ali o que pode fazer. O Bruno revela, a gente também pode conversar com algumas pessoas do Flamengo. O Felipe Luiz não definiu o time ainda não passou para os jogadores quem joga e quem não joga. Depende muito do que vai ser feito na atividade de hoje aqui e de amanhã. Repito, treino do final da tarde aqui hoje ainda em Orlando, amanhã de manhã também. Depois a delegação decola para Miami para o jogo de domingo no Hard Rock Stadium em Miami contra o Bayern de Munique. Felipe, a gente segue por aqui, como você bem disse, na cola do Flamengo nesse Mundial de Clubes. E vamos sair do ponto em que estamos para acompanhar o Flamengo para seguir a cola do Bayern de Munique. O Mendel Bidlovski está por aqui para falar dos alemães. Um abraço, Mendel. Um abraço, Felipe, abraço a todos. É isso, o Bayern de Munique, como disse o Pedro, fez um treino hoje de manhã no CT da ESPN.
o Bayern de Munique, que a gente imagina, né, que tem aquele jogo querendo ser dominante na partida, bem avançado na marcação. Bayern de Munique teve 68% de posse de bola em média nos jogos da Bundesliga, fez 150 gols na temporada, então a gente imagina o Bayern de Munique tentando fazer essa pressão contra o Flamengo, inclusive com o Tah e o Upamecano, os dois zagueiros jogando bem avançados, também fazendo essa linha de marcação lá na frente. E aí a grande novidade do time para essa partida contra o Flamengo, Jamal Musiala, o garoto alemão de 22 anos, ele vem de uma lesão na coxa, sentiu um desconforto muscular aqui no Mundial de Clubes, foi preservado contra o Benfica, não entrou em campo, mas a gente imagina ele entrando em campo na vaga do Thomas Müller, fazendo ali a armação do time do Bayern de Munique. E aí na frente a gente tem, além do Musiala, o Olise, o Coman e o Harry Kane, completando esse poderoso ataque do Bayern de Munique. Tá quente aqui em Orlando, tá quente em Miami também. A previsão para a hora da partida, Bayern de Munique e Flamengo, 29 graus no Hard Rock Stadium em Miami, mas o Thomas Müller relevou a temperatura. Ele disse que se ele, com 36 anos, tem jogado em alto nível com esse calor que está fazendo nos Estados Unidos, todo mundo tem que jogar no mesmo ritmo dele. Então o Thomas Müller falando sobre o calor é um fato, é um tema importante para essa partida, mas o Bayern de Munique, a gente imagina que poupou alguns jogadores contra o Benfica, vem revezando o elenco, mas contra o Flamengo, a gente imagina a força máxima do Bayern de Munique, Felipe. Show de bola, Mendel, trazendo os destaques do Bayern de Munique. Um abraço ao Mendel e ao Pedro, Arrascaeta e Olise no Mundial. Gols 1-3, assistência 0-2. O Arrascaeta deve estar #não joguei com o Oakland. Tudo bem, é verdade. Participações em gol 1-5. Finalizações 5-8 no alvo 1-5, ou seja, o aproveitamento de finalizações certas do Olise muito melhor do que do Arrasca. Chances claras criadas, 0-3. Drible certo, 0-12. Líder do torneio nestes fundamentos. É aquela coisa, né, Mari? É óbvio que o Bayern joga muito, grande time, mas os números são complicados porque no caminho havia uma pedrinha chamada Oakland. E isso impulsiona ali os números, mas não estou querendo dizer que seja qualquer atleta do Bayern de Munique ruim ou que não mereça os números. É só porque quando você vai comparar um time que não teve essa caminhada e outro que teve, fica mais difícil. Mas eu quero, você agora há pouco falou, na primeira fase é o time que você mais gostou, o Bayern. É isso? É o time que mais me agrada jogando bola mesmo, assim. Eu gosto muito do trabalho do Kompany, tá? Desde que quando ele ganha Championship com o Burnley, eu gosto muito do que ele tem feito, do que ele tem desenvolvido e se desenvolvido, né? Como treinador. E também gosto muito do trabalho do Filipe Luiz. Então, assim, para mim são dois jovens treinadores, têm a mesma idade ali, 39 anos, se eu não me engano, que promovem um estilo de jogo muito gostoso de apreciar, de acompanhar e com seus riscos, obviamente, né? O Bayern, por exemplo, com essa linha alta defensiva, é um risco que corre, mas é um time tão organizado que se permite jogar dessa forma, né? E não é só organizado por conta do treinador, que tem peças interessantíssimas. O Musiala, como o Mendel ele traz, é um jogador fantástico. Ele perde reta final de Bundesliga por conta dessa lesão na coxa, ele perde jogos decisivos de Nations por conta dessa lesão na coxa, mas ainda assim, o retorno dele é muito bom. E tem o Kimmich, né? Acho que a gente fala tanto desses jogadores do ataque, jogadores ofensivos, Harry Kane, mas o Kimmich nesse meio de campo também é o cara que faz o jogo do Bayern funcionar, essa rotação. É um volante com o Kompany, mas que conduz muito o time para frente. Então, assim, o Flamengo tem muita qualidade, de verdade, assim. Mas eu acho que quando você sobe esse nível de enfrentamento, fica difícil até pelo emocional, sabe? Confio muito no time do Flamengo, acho que o Felipe sabe trabalhar muito bem isso. Jogadores importantíssimos. O próprio Kompany fala, né? Sobre o Danilo, sobre o Jorginho. Então, eu tô bem curiosa para ver esse confronto. E você, já? Também, estou muito curioso e só pegando o gancho da Mari em relação ao Kimmich, ainda tem essa questão, porque o Kimmich, ele joga, ele é avisado pelo Nagelsmann, né, no início da temporada, o técnico da seleção alemã, que ele jogaria de lateral, que é precisar utilizá-lo de lateral. Ele simplesmente muda toda a preparação física dele, questão de estudo, para voltar a jogar na lateral. E no Bayern ele estava revezando, né? Hora ele jogava pela lateral e hora o Leimer jogava pela lateral, e agora está invertido. O Kompany ainda tem isso para usar em determinado momento do jogo, se precisar fazer essa inversão do Kimmich jogar mais para lateral do que de volante. Em relação ao jogo, repetindo o que a gente vem falando aqui ao longo da semana, né? Para mim também vai ser um jogo muito interessante. São pensamentos de treinadores novos, muito parecidos.
Os dois jogam com a linha muito alta, os dois jogam com a linha na altura do meio campo, os dois times que procuram alargar, né, abrir o campo adversário, e aí são as questões, são as peculiaridades de cada sistema, né? O Kompany, ele tende a tentar abrir a zaga adversária para ter o Olise e o Coman um contra os laterais adversários. Já o Filipe Luiz, ele tende a aproximar ao máximo os seus jogadores, troca de passes para tentar ali, não no 1 contra 1. Lembra que você mostrou ali na tela que o Arrascaeta não tinha drible? É justamente porque poucos jogadores do Flamengo estão tendo, né, essa necessidade de ir pro drible. Justamente porque eles vão tentando passar a defesa adversária na associação dos jogadores. Passe a passe, tentam passar, né, tentam ultrapassar ali, né, a linha defensiva. E aí tentam abrir do outro lado. Por exemplo, se acumulam jogadores de um lado, de um setor direito e do setor esquerdo, para virar a bola só no passe final. Inclusive o gol do Bruno Henrique, né, que o Gerson inverte a bola e o Plata ajeita para o Bruno Henrique completar. Então, assim, tem alguns sistemas diferentes, mas são times muito ofensivos, e aí o que eu tô na curiosidade de saber é quem vai conseguir empurrar o outro para trás. Porque os dois tentam ter a posse da bola, justamente para adiantar a linha de defesa. Então eu tô nessa curiosidade, quem vai conseguir fazer isso? Quer chamar Posso ir com o Pedro Torre? Torre? Vamos lá, vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Torre trazendo o clima por lá, faltando muito pouco para Flamengo e Bayern, 5 da tarde deste sabadão, Pedro. Tudo bem, Felipe? Um abraço para você, um abraço aí, Jailson, Mari também, beijo, enfim, todo mundo que tá ligado com a gente nesse Sport Center. Pois é, a gente está aqui na Gávea justamente para medir um pouco a temperatura de como é que os torcedores do Flamengo estão na expectativa desse grande jogo de domingo, né, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes contra o Bayern de Munique. Não é todo dia que você vai enfrentar o Bayern, e aqui está sempre movimentado, tem a loja, tem o museu, muita gente de fora do Rio também por aqui, então a gente pegou um pouquinho um termômetro, como eu disse, das palavras de alguns torcedores sobre esse confronto e do desempenho do Flamengo no Mundial até aqui. Vamos conferir agora como é que está essa expectativa da galera rubro-negra. Tem como bater de frente, tem como manter a mesma tradição do time, de atacar, gerar chance. Eu acho que o Flamengo tem tudo para isso. Claro, tem uma certa dificuldade, principalmente na defesa. O Neuer ali, a piada se tornou real, né? Todo goleiro vira o Neuer, agora vamos enfrentar o Neuer diretamente. Mas acho que tem como. Não irei ficar triste caso a gente não consiga, mas se conseguir, ninguém para a gente. Eu vi muitos comentários que a gente está na Champions League, vamos dizer. Eu acho que o Bayern, entre os europeus, o Bayern e o City que são os principais ali disputando. Se a gente conseguir passar do Bayern, eu acho que a gente tem uma grande chance contra o PSG. E o Real Madrid vem vindo uma fase ruim. Se a gente pegar eles ali na semifinal, acho que dá. Acho que esse jogo do Bayern vai definir muito nossa postura contra os próximos europeus, contra todo o chaveamento. A gente já ganhou eles de 3-1 uma vez, né? Então não é proibido sonhar, né? Então eu acredito que vai ser difícil, mas o favoritismo é do lado deles. Então, o que a gente fizer é lucro, nação. Fica com o coração em paz, a gente vai jogar pra frente, é o estilo do Filipinho, a gente vai pra frente, vamos jogar de igual pra igual com o Bayern. Acredita, nação, a gente vai conseguir. PSG, o Botafogo já ganhou o PSG, né? Então, eu acho que já provou que é possível, né? Sem botar um muro na frente do gol, a gente vai ganhar jogando bola aqui, ó, só tapa de qualidade, e vamos chegar nesse Mundial aí. Eu acredito no título, Tá, então, alguns torcedores falando um pouquinho. A gente tem essa, como eu disse, a gente não é termômetro, mas tem um pouco da temperatura dos torcedores aqui no Rio de Janeiro. Fica essa grande expectativa. Tem uma movimentação, como eu disse, aqui na Gávea também. E no domingo, muito provavelmente, na fanzone ali de Copacabana, vai estar bem mais cheio, pessoal, nessa grande expectativa pelo Flamengo. Quem sabe conseguir mais um feito nesse Mundial de Clubes. Já venceu o Chelsea e agora tem esse confronto com o Bayern. Felipe? Valeu, Pedro, trazendo os destaques diretamente do Rio de Janeiro, e chegou aquele momento de análise tática. Mari Pereira e Jailson Vilas Lobos, é ótimo. Vilas Boas, o nosso gigante, a nossa pequena notável. Vamos lá, então. Vamos. Já. Bayern e Flamengo, Uau. Vou começar aqui, então, com o Bayern. Você quer que tire? Quero, tirei pra mim. Beleza. Boa, vamos lá, então. Esse time base, tá? Do que a gente tem visto do Bayern neste Mundial. Então, com o Guerreiro, com o Tá,
com Stanisic, Laimer, e aí o Neuer, obviamente, Kimmich, monstro, Goretzka. Comecei com o Gnabry aqui só pra gente mostrar como é o time com a ausência do Musiala, tá? Mas ele volta, então eu já vou botar ele aqui. E o Harry Kane de referência. Vamos de Musiala, então? Pra gente exemplificar bem. É isso aqui, tá? Normalmente. Com o Kane sendo bem referência e depois ele até pode mudar de posição com a entrada do Thomas Müller. O que acontece? O já falou, né? Sobre o Bayern atacar muito com o Olise por aqui. Musiala fazendo essa função do distribuidor e o Coman pela esquerda, mas o Bayern, ele gosta de trazer os seus laterais para criar superioridade numérica por dentro, tá? Justamente por quê? Porque é um time que a média do posicionamento dos jogadores... Pode trazer, que cara, é demais. A gente não tem nem telão para tudo isso, tá? Porque no confronto contra o Boca, por exemplo, o Neuer tava aqui. Tá? O Neuer estava aqui, quase beirando essa faixa. Claro que, né, não na intermediária como desenha aqui, mas beirando essa linha alta a ponto de fazer tudo isso. Então, é justamente pressão, posse de bola e começar já a atacar no campo do adversário. As construções começam muito por aqui. Então, é mais ou menos isso, com o Kimmich sendo, de fato, esse jogador referência, o jogador que mais conseguiu controlar a bola, por exemplo, em Bundesliga. As substituições de sempre, tá? Com o Sané aqui no lugar do Coman, por exemplo, mas ele não tem jogado tanto assim em desempenho. Vamos só antes do já, uma tela do Bayern, só pra gente mostrar tudo aquilo que eu falei, de dados da Bundesliga. Flamenguista não é pra ficar com medo, tá? Mas é pra entender mais ou menos isso. Ó, Fê, a gente sabe, né? Campeão, só com 2 derrotas, o 5º melhor aproveitamento na história da Bundesliga. Posse de bola, começa a média 40,6 metros da própria linha do gol. O mais alto do clube desde que temos registros na Bundesliga, desde 2010, 2011. Média, 18,4 segundos para recuperar a posse de bola. O segundo foi o Borussia com 24,2 e teve mais de 60% de posse em 31 dos 34 jogos. Nossa, Só aproveitando já então pegar o gancho aqui do que a Mari já mostrou. E aí, só troca para mim com o Coman, por favor. No Sané? Isso, perfeito. E aí eu já vou pegar aqui porque pra mim vai ser o retrato do jogo, tá? O que pode acontecer caso o... E aí eu vou explicar por que o que eu já tô trazendo, porque é isso daqui. E basicamente a forma que o Bayern joga. Dessa vez eu não vou tirar. Eu vou mostrar aqui, mesmo ficando um pouco poluído, porque aqui é assim, os encaixes que o Flamengo pode ter na questão de tentar a marcação e por quê. E aí eu vou explicar o porquê desse homem aqui, ó, Bruno Henrique. Porque o que pode acontecer durante o jogo é isso daqui. O Flamengo ter dificuldades para sair jogando. O Flamengo vai tentar atrair, sim, o Bayern para continuar nessa pressão alta, para tentar sair jogando por baixo com o Pulgar e com o Jorginho. E a gente lembra, tem o Wesley fazendo associação com o Gerson, que é algo que acontece muito por aqui. Da mesma forma que o Alexandro com o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. Mas isso daqui, esse retrato do jeito que tá, pode perfeitamente acontecer. E é por isso que eu acredito na escalação do Bruno Henrique. Porque olha isso daqui, geralmente é a forma que o Bayern ataca, deixando só o Stanisic e o Tá e o Neuer fazendo a função aqui de líbero. E o Bruno Henrique com meio campo para correr, dependendo com a espetada do Luiz Araújo, a Arrascaeta e o Gerson no lançamento, eu acho que esse pode ser o ponto justamente do porquê a escalação do Bruno Henrique e não do Gonzalo Plata. Perfeito. É isso. Show de bola, dupla, trazendo a análise de Flamengo e Bayern de Munique. Agora a gente... seguimos aqui o papo ou Série B? Seguimos, maravilha, porque o Série B já pra gente arrematar.